Boa noite a todos. Boa noite. Estão prontos para adorar nessa noite? Amém. Mais essa oportunidade aqui no Massaguaçu. Convido você a juntar sua voz, as suas palmas, a sua adoração. Se sinta livre nesse momento de erguer a sua mão, de bater a sua palma, de adorar ao nosso Deus. Vamos juntos. Quanta vida ainda tem pela frente, cada dia novo a despertar. Quantos sonhos cabem no altar, da dor gerar a vida, da luta a esperança, da angústia a confiança em quem nos guarda. Amém. Convido vocês a fecharem seus olhos nesse momento, abaixarem a tua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse privilégio. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor permitiu chegarmos aqui com segurança para poder te adorar em comunidade, te adorar como igreja, exaltar o teu santo nome e aprender mais, ó Pai, da tua palavra, conhecer mais a ti, aquilo que o Senhor é, os teus atributos, te exaltar. Obrigado, porque temos esse privilégio aqui, neste lugar e nesse momento. Que
Todos esses louvores, ó Pai, chegam ao Senhor com um cheiro suave, mas mais do que aquilo que nós cantamos, seja a nossa vida, Pai, todos os dias, em todas as outras horas que nós não estamos aqui, seja, ó Pai, a nossa adoração verdadeira, fiel e honesta diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem nos lançado a novos desafios. Obrigado porque o Senhor tem nos usado e nós nos sentimos privilegiados por fazer parte dessa missão, Pai. Muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Boa noite a todos. Vocês estão bem? Sim. Vocês estão bem? Sim. Aí sim. É um privilégio estar aqui, não é? É uma alegria muito grande estar aqui para poder fazer o que estamos fazendo aqui. Exaltar o nome do Senhor, cantar com alegria. Eu quero ler uns salmos para vocês. É o Salmo 95, versículos 1 a 6. Olha só que bonito. Ele começa falando: venham, cantemos ao Senhor com alegria. O que acabamos de fazer, né? Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Amém? E é isso que nós estamos fazendo aqui, cantando com alegria. Eu estava só olhando assim antes do culto começar, observando a alegria de cada um que entrou aqui. As pessoas conversando, se abraçando, né, preparados para continuar essa alegria em forma de cânticos de louvor. Eu sempre gosto de lembrar a igreja que quando nós estamos cantando esses louvores, estamos cantando para um ser vivo, real, que está aqui entre nós. Não estamos cantando para uma ideia, uma filosofia, não estamos cantando para um ser distante, esperando que talvez ele esteja prestando atenção, talvez ele nos conhece. Não, estamos cantando para o nosso Deus, o Deus poderoso que conhece a gente, que está aqui entre nós, e isso agrada o coração dele. Então, cante com alegria, mas cante entendendo que você está cantando para ele. Não está cantando para agradar o Gui, para agradar o pastor Paulo, não, estamos cantando para agradar ele. Então, se você tem uma voz maravilhosa como a minha, brincando, e mesmo a Jenna, ela dá risada, ela brinca comigo, porque mesmo com uma voz não tão boa, ela fala: cara, você tem uma confiança, você canta tão alto. Eu falo: olha, porque eu tô nem aí, na verdade, do que os homens pensam. Eu tô aqui para cantar pro nosso Deus, né? Então faça também. Provavelmente você tem uma voz melhor do que a minha, então se eu estou cantando alto, vocês também cantam com alegria, canta para o nosso Deus. E nós vamos dar continuação agora. Antes disso, se você veio preparado para contribuir financeiramente, lembrando que tudo que entra aqui, toda a sua generosidade está indo para o futuro deste lugar. Nós queremos um dia achar o nosso ponto fixo, nós queremos, a gente quer realmente continuar crescendo, desenvolvendo como uma comunidade. Isso envolve e exige também os recursos financeiros. Se você veio preparado para isso, entendendo que Deus, ele recompensa aquele que dá com alegria, faça isso. Tem as informações aqui, tem uma cestinha aí no fundo também, se você trouxe dinheiro, mas fica à vontade, entre você e Deus, que o Senhor te abençoe e abençoe o resto desse culto maravilhoso, enquanto nós cantamos. Cantem. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo,
de vir. Deus da glória, és contigo, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Declare mais uma vez. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Suas vozes declarem: Santo, Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Ele é. E a pergunta que eu faço para você: diante da majestade e da santidade do nosso Deus, o quanto você tem se rendido a Ele? Quanto você está disposto a se render ainda mais? Eu quero continuar a ter essa característica e aproveitar essa oportunidade para que o nosso louvor não seja apenas de músicas, de palavras cantadas, mas que seja também um momento de reflexão, um momento de refletirmos. Você pode fazer essa reflexão agora com você, se existe algo que ainda você não rendeu aos pés do nosso Deus, não rendeu aos pés de Jesus. Eu quero encorajar você a fazer isso agora. Se existe algum assunto, algo que você ainda não conseguiu lidar diante dele, faça isso agora. Aproveite esse momento. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nos momentos
e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Comprado. Eis-me aqui, rendido estou. Declare, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Declare. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Convido mais uma vez vocês a baixarem suas cabeças, fecharem os teus olhos. Enquanto a gente vai ter nesse momento, esse instrumental, convido você, aí onde você está, fale com o nosso Deus. Aproveite esse momento, ore a Ele e entregue tudo aquilo que você vinha colocando entre você e o nosso Deus no relacionamento, entre vocês dois. Pai, te agradeço
Agradeço porque o Senhor é um Deus disponível. É um Deus que a qualquer momento podemos nos recolher, aonde quer que nós estejamos, e sabemos que podemos falar contigo. E agradecemos, ó Pai, porque isso só é possível porque através do Teu Santo Filho, que morreu, entregou a sua vida naquela cruz, temos acesso a Ti. Não temos como começar, ó Pai, essa oração sem antes agradecer o Teu amor por nós. Agradecer por ter entregue o Teu Santo Filho para morrer pelos nossos pecados, para que hoje nós tenhamos vida. Obrigado, Pai, muito obrigado. Toca os nossos corações. Encontra, ó Pai, um espaço, livre acesso nas nossas mentes nesse exato momento. Quebra as barreiras, cura as feridas, para que sejamos um, Pai, criação perfeita, para que sejamos encontrados em Ti. Te agradecemos, Pai, pois é um privilégio enorme fazer parte de tudo isso e ter propósito, Pai, nas nossas vidas em Ti. Muito obrigado, muito obrigado. Te agradecemos. Mais uma vez, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós seguimos aqui, crianças de 1 a 7 anos, ficam ali do lado. Já abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Na verdade, a gente vai ler um pedacinho do 15, vai seguir para o 16, é o texto dessa noite. Atos 16, de verso 1 a 10. Na semana passada, um passo antes, porque tem algumas pessoas que são rostinhos novos, né? Então eu tenho que dizer para você que a gente está numa série de Atos. A gente está aí desde fevereiro, acho que é fevereiro, versículo a versículo, capítulo a capítulo de Atos, e estamos agora em Atos capítulo 16. Quem sabe até o fim do ano, um pouquinho mais, a gente termina esse livro que tem sido para mim um deleite. De verdade, eu já tinha lido Atos, na verdade eu estou ensinando Atos até lá em Panorama, na igreja, né? Panorama do Novo Testamento, mas nunca com tanta profundidade, tanta calma, e é o que eu quero fazer nessa noite, ler os textos com bastante calma. Mas na semana passada, então, nós vimos ali em Atos 15, no finalzinho de Atos 15, um baita de um desentendimento que aconteceu entre Paulo, apóstolo Paulo, e Barnabé. O Barnabé queria levar João Marcos com ele numa viagem missionária, o Paulo era contra e eles se desentenderam. Enfim, a gente viu ali que mesmo com aquela recusa de levar João Marcos, né, a recusa de Paulo, João Marcos continuou insistindo, caminhando, e no fim da vida foi um baita de um cooperador do Evangelho, foi um servo útil, fiel, e escreveu inclusive o Evangelho de Marcos que temos hoje em mãos. E hoje a gente vai continuar vendo o agir de Deus, que na semana passada foi na vida de João Marcos. A gente vai continuar vendo agora o agir de Deus ao longo da viagem missionária de Paulo e Silas, que foi o parceiro que ele escolheu para viajar, né? Ou pelo menos o parceiro que ele escolheu para começar a viagem. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Para isso, para que a gente entre no 16 com essa imagem, eu quero ler os 5 versos que lemos na semana passada de Atos 15, verso 36 a 41. Vai nos dar bom fundamento para a gente então seguir para Atos 16. Atos capítulo 15, se você está com a Bíblia aberta aí, se não vai estar no telão certamente. Atos 15, verso 36, a palavra do Senhor diz assim: algum tempo depois de quê? Do concílio em Jerusalém, que a gente viu na semana retrasada, e que você pode ler lá com calma em casa, isso que aconteceu em Atos 15, uma reunião da igreja para discutir assuntos doutrinários. Bom, não vou entrar nesses detalhes, mas algum tempo depois dessa reunião, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo.
Se a gente lembrar, Paulo já tinha feito uma viagem missionária, já tinha plantado igreja, já tinha anunciado o evangelho, e ele queria então voltar a essas igrejas para ver como eles estão indo. Esse é o verso 36. Verso 37, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, uma ilha, e Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E aí o 41 vai começar a contar esse início da segunda viagem missionária. A viagem que a gente conhece como segunda viagem missionária. 41 diz, passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse foi o texto da semana passada. E agora começa, de fato, a segunda viagem missionária, em Atos 16. Então segue comigo nesse texto, que é o texto dessa semana. Atos 16, verso 1. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra. A gente vai ver essas cidades daqui a pouco. Onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertido ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio, duas cidades, davam bom testemunho dele. De quem? Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as ordenanças discutidas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, naquela reunião que eu citei, aquele concílio. E aí eles levavam essas ordenanças para que fossem obedecidas. É assim, verso 4. Verso 5. Paulo, Silas e agora Timóteo, na equipe, iam de igreja em igreja, e o verso 5 diz que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito do Senhor os impediu. Então contornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe adiante, passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Até aqui. Esse é o início, como eu disse, do que a gente conhece como segunda viagem missionária. Eu quero focar no agir de Deus em dois aspectos desse texto. A gente vai ler o mesmo trecho sob duas perspectivas. O agir de Deus na formação da equipe missionária. Então, essa equipe que vai anunciar o Evangelho, ela é formada por Deus. Eu quero enfatizar isso. E o segundo ponto é que a direção, o destino dessa missão, ele é traçado por Deus. Então, é Deus que prepara a equipe, que forma a equipe, e é Deus que direciona, que dá o rumo para que essa missão aconteça. Dois pontos, talvez simples, mas bem interessantes. Então, começando, obviamente, pelo primeiro ponto, a equipe é formada por Deus. Essa equipe missionária é formada por Deus. Paulo e Silas estão viajando, passam por uma cidade chamada Listra. A gente já vai ver essa cidade no mapa e tudo mais. É a terceira vez que Paulo chega nessa cidade, nessa tal de Listra. Se você já leu Atos, ou também se já esteve aqui nas séries, talvez se lembre, lá no capítulo 14, Paulo está na sua primeira viagem missionária, e é nessa cidade, em Listra, que ele é apedrejado até quase a morte. Eles consideram até que Paulo tinha morrido. Então volta comigo, lá em Atos 14, eu quero que você visualize que cidade de Listra é essa que Timóteo morava. Atos 14, verso 8, quando Paulo passa pela primeira vez nessa cidade. Diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, uma multidão começou a gritar em língua licaônica, que era a língua que se falava naquela região. E eles diziam, na língua deles, obviamente: os deuses desceram até nós em forma humana. Eu não vou ler a cena toda aqui de Atos 14, mas a partir desse ponto, aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali dizendo que eles eram deuses, começam de fato a tratar eles como deuses. Começam a adorá-los,
começam a trazer ofertas, sacrifícios, enfim, estão querendo colocar eles no trono mesmo. A cidade de Listra, ela era extremamente religiosa, uma cidade grega que adorava os deuses gregos, religiosa na religião deles, na religião grega. Tinha todo um panteão de deuses, Zeus, Hermes, Apolo, enfim, tanto até que chamam Paulo e Barnabé desses nomes, né? E essa cidade vai então ser evangelizada por esses missionários, né? Paulo vai falar de Deus, Paulo vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus, falar de cruz, falar de boas novas, e no fim daquela cena, ele tentando evangelizar aquelas pessoas que queriam tratar eles como deuses, chegam lá na cidade de Listra, chegam judeus de Antioquia, de uma outra cidade que eles tinham passado antes, judeus que estavam tentando a todo custo parar Paulo. Não queriam que Paulo continuasse anunciando o evangelho. E aí eles apedrejam Paulo ali, naquela cena, e arrastam ele para a porta da cidade. Esses são os versos 19 e 20 que eu quero ler com você. Atos 14, 19 e 20. Então, depois deles serem tratados como deuses, né? Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Aí você pensa que esse cidadão, esse Paulo, agora foi apedrejado, ele vai embora, obviamente, vai levantar, se não morreu, vai levantar, vai embora. Verso 20. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou, foi embora. Voltou para a cidade, essa mesma cidade que ele estava, Listra. Ele todo ensanguentado, provavelmente, mas um monte de pedrada, a ponto de considerarem que ele estava morto, cambaleando, não sei como é que esse cidadão estava, mas apedrejado, certamente debilitado, levanta e volta para a cidade. No dia seguinte, ele ainda fica lá uma noite. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Por que a gente voltou no tempo aqui para essa história, né, para Atos 14? Assim, a gente está lendo Atos 16. E por que essa primeira passagem de Paulo por Listra é importante, né? Percebam que nessa primeira passagem, Paulo é apedrejado, tratado como Deus e tudo mais, nada se fala sobre Timóteo. Timóteo nem está na cena. Tudo se fala sobre a cidade em que Timóteo vive, a tal da cidade de Listra, né? Sobre a religiosidade deles, sobre o fato de Paulo ter sido apedrejado, levado à porta, voltado para a cidade, essa coisa toda. Fala também sobre o fato dele quase morto se levantar. E isso de fato deve ter ficado cravado na mente daquela cidade, que não era muito grande para a época. E essa ênfase na cidade de Listra nos leva a concluir que certamente ou Timóteo mesmo, ou a família dele, ou as pessoas próximas dele, ouviram sobre isso. Ouviram sobre o fato do povo grego, que adorava aquele panteão de deuses gregos, terem adorado eles como deuses. Devem ter ouvido também que os judeus chegaram e apedrejaram e arrastaram e ele voltou. Isso deve ter se espalhado pela cidade, que de novo ela era uma cidade pequena para a época. E certamente eles devem ter ouvido sobre essa passagem de Paulo e Barnabé ali, que aconteceu durante essa primeira viagem. Então eles sabiam, certamente eles sabiam, a cidade sabia. Não sei se Timóteo, mas os familiares talvez soubessem que aqueles missionários ele eram meio doido da cabeça. Só podia, né? Porque o cara é apedrejado e volta para o mesmo lugar que apedrejaram ele. Né? Eles se recusam a ser tratados como deuses, recusam ofertas, foram levados até o outro extremo de ser quase mortos, né? Mortos, maltratados e tudo mais. E eles continuam firmes. Essa informação de que eles saíram daquela cidade, foram para Derbe, ficaram um tempo e depois voltam para lá, deve estar na mentalidade daquele povo de Listra. Eles passam de novo para fortalecer e certamente isso impactou a forma com que Timóteo e sua família viu o Evangelho. Não é por acaso que se forma uma comunidade ali forte, uma comunidade cristã saudável. Porque um tempo depois, e não muito tempo, talvez um ano, essa terceira passagem de Paulo por Listra, já tem um cidadão ali, um garoto, um jovem, que agora aparece em cena, o tal do Timóteo, firme na fé. Um ano depois, uma comunidade firme, e não só em Listra, mas nas cidades ao redor. Porque, de fato, aquela passagem de Paulo, a primeira passagem de Paulo por ali, impactou aquele lugar. Atos 16, então voltando para o nosso texto, verso 1, fala que Paulo chegou a Derbe, depois a Listra, onde tinha esse discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Então, o texto deixa claro que a mãe era crente ao Senhor Jesus, mas o pai
não, continuava na religião grega ou nunca teve religião. Mas Deus, de alguma forma, preparou esse companheiro de ministério para Paulo. Eles nem se conheciam, ele não apareceu naquela primeira cena, mas foi bem forjado por Deus para então entrar nessa equipe missionária. Deus estava forjando Timóteo a ter esse desejo missionário, essa vontade de estar firme em Cristo e caminhando, né, como missionário há muito tempo. O desejo de anunciar o Evangelho, ele é herdado até antes dessa família se converter ao cristianismo. Ele é filho da dona Eunice, ele é filho da dona Eunice, neto da dona Lloyd. Essas informações vão aparecer lá em 2 Timóteo. Esses nomes estão lá em 2 Timóteo capítulo 1. Mulheres que foram nominadas na Bíblia. A mãe e a avó, crentes. O pai provavelmente não, como o texto fala, né? O pai grego. Mas ele cresceu num contexto religioso judaico que passou então a ser cristão, né? Porque o texto de Atos 16 fala que ela é convertida ao cristianismo, né? Essa fé dessas mulheres, lá em 2 Timóteo, vou só citar o verso, mas fala que era uma fé não fingida. Essas mulheres eram mulheres de fé, que primeiro habitou em Lloyd, a avó, e depois na mãe Eunice. Essa fé foi transmitida para Timóteo, desde muito pequeno. Desde muito pequeno, a avó e a mãe ensinavam da Bíblia. No Antigo Testamento, elas eram judias, né? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz que desde criança, Paulo ouvia das Sagradas Letras. Paulo não, Timóteo, ouvia das Sagradas Letras. Ele morava então nessa cidade pequena, no interior, mas que era muito perto de Icônio, uma cidade maior, grande para a época. Provavelmente tinha vários amigos não cristãos, era uma cidade religiosa, muito grega. E saiu de casa, ainda jovem, numa viagem missionária, algo em torno de 15 a 18 anos, a gente não tem certeza em relação a isso, mas os teólogos fazem umas contas, enfim. Eles chegam a essas conclusões, é provável que ele tenha saído aí na juventude de casa. Esse cidadão, esse jovem, que era até então desconhecido, vai passar a ser o braço direito do apóstolo Paulo. Mas o braço direito mesmo, ele vai caminhar com Paulo por 15 anos da vida dele. Ao longo da vida de Paulo, ele vai escrever 13 cartas, a gente não sabe de Hebreus, mas enfim, 13 cartas são de Paulo mesmo. Dessas 13, 2 são para Timóteo, na 1 Timóteo e 2 Timóteo. E outras 6, Timóteo aparece como coautor ali do lado de Paulo. Se você olhar na sua Bíblia lá, vai em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, vai ter lá Paulo e Timóteo. Também Filipenses, Filemon, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. 6 cartas que Timóteo estava do lado de Paulo enquanto Paulo escrevia. E 2 são para ele. Então, das 13, 8, Timóteo tem parceria com Paulo. Tem inclusive, a pena dele ali, né, de ajudar Paulo na escrita. Desde a infância, Timóteo estava sendo lapidado, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo do Antigo Testamento, através da sua mãe, da sua avó. Depois que Paulo passa pela cidade, é apedrejado e tudo mais, ele ouve do Evangelho, Deus está lapidando aquele cidadão. Ele vivia num contexto extremamente pagão, o pai dele grego, indícios de que não adorava a Deus. Timóteo cresce assim, mas também cresce em sabedoria diante de Deus, a ponto de quando Paulo e Silas chegam ali, em Listra, Atos 16, verso 2, fala que esse cidadão, o Timóteo, ele era conhecido em mais de uma cidade. Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Imagina, um jovem que 2 cidades sabiam quem ele era e davam um bom testemunho da fé dele. É como se ele crescesse aqui em Caraguá, que é menor, e em São José, que é uma cidade maior, é o caso aqui, né? Listra é uma cidade menor, e Icônio é uma cidade bem maior, nessa mesma proporção, 10 vezes maior que Caraguá, até um pouco mais. Era essa a proporção naquela ocasião. E o pessoal lá de São José sabe quem é Timóteo, lá de Caraguá. É tipo isso. Ele de fato era bem conhecido. O testemunho dele era firme. Esse cidadão, em um ano que Jesus foi pregado, que Paulo passou lá pregando Jesus, ele já dá um testemunho absurdo nas cidades ao redor. Conhecido em toda a região. Aí eu me pergunto, né, enquanto eu estava lendo, quem era o mestre, o discipulador de Timóteo? Ninguém. Quais vídeos ele viu no YouTube? Quais livros ele leu? Qual seminário ele fez? Provavelmente nenhum. O seminário da avó e da mãe dele. Deus estava agindo em Timóteo desde pequenininho.
preparando para esse momento, através das Sagradas Escrituras pregadas para ele, dedicação de duas mulheres muito zelosas na palavra, zelosas mesmo, né, a ponto do texto dizer isso, que desde pequena as Sagradas Letras eram dispostas para ele. E esse garoto lá no fim vai se tornar inclusive o pastor, presbítero na cidade de Éfeso, gigantesca cidade de Éfeso. E no fim da vida ali ele vai ser pastor da maior igreja daquela região, talvez, uma das maiores cidades da região. Agora, outra pergunta que eu me fiz, eu quero estender: será que Paulo sabia que recrutaria Timóteo na viagem? Quando Paulo saiu lá de Antioquia, vou visitar as cidades, vou visitar as igrejas que eu passei para fortalecê-los, né, para ver como eles estão. Provavelmente não. Na verdade, eu diria definitivamente não. Ele nem sabia quem Timóteo era. Era Deus agindo, formando para si uma equipe missionária. Enquanto Paulo começa a andar, se dispõe, Deus está preparando Timóteo lá, juntando as pessoas. Deus está agindo a favor da expansão do reino, sempre agiu, juntando pessoas. E é interessante que a equipe missionária que Paulo e Silas começaram, né, lá em Antioquia, vai aumentar agora. Vai entrar também, além do Timóteo, vai entrar outro homem pesado aqui na fé, que é o próprio Lucas. Talvez você não tenha notado, porque o nome dele não está nesse texto, mas repara comigo novamente Atos 16, eu quero ler com vocês versos 6 a 10. Olha com atenção, leia com atenção a conjugação dos verbos. Em que pessoa, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, estão os verbos, né? Não sei se você lembra das aulinhas de português, aquelas que a gente odiava. Então, essas servem bastante para a gente ler a Bíblia. Eu tive que aprender depois. Enfim, leia Atos 16, 6 a 10 comigo, percebendo as conjugações dos verbos. Verso 6, Atos 16, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram. Viajaram quem? Eles, né? Os companheiros de Paulo, terceira pessoa do plural. O autor está incluído, o autor não está incluído. Eles viajaram, certo? Os companheiros de Paulo viajaram. Então, os Paulo e os companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram quem? Eles chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Deus os impediu. Então eles contornaram a Missídia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Agora olha o verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos. Nós nos preparamos. O autor entra na cena. Nos preparamos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Lucas entra na cena. Forma sutil, né, na conjugação dos verbos, mas ele entrou na cena. Primeiro eram eles se prepararam, eles viajaram, agora nós, primeira pessoa do plural. O autor do texto se inclui, e até então ele estava relatando todos falando deles, agora ele está falando de nós, quer dizer que Lucas está no time. Lucas, o autor de Atos, ele entrou no time missionário de Paulo, Silas e Timóteo. O médico de profissão, o Lucas, esse excelente historiador de ofício, né, ele decidiu relatar Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos de forma bem minuciosa para que as pessoas entendessem. Ele foi um excelente historiador. Aquele que vai estar inclusive com Paulo no fim da vida, né, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala que só Lucas está com Paulo. A última carta de Paulo, só Lucas está com ele. Entrou no time missionário. Eu pergunto novamente, Paulo sabia que Lucas entraria no time, na equipe missionária, quando estava saindo lá de Antioquia? Provavelmente não. Ele sabia, depois de encontrar Timóteo entrar no time, que Lucas também? Definitivamente não. Mas Deus está formando uma equipe. Deus está formando, juntando. Deus está agindo em favor da expansão do reino, juntando pessoas. E eu creio que isso não acontecia só nessa época. Eu creio que acontece aqui, nessa igreja. Ainda hoje. E não será diferente. Tanto não foi para trás, como não será para frente. Eu olho para esse relato bíblico, confiando nele, mas também observando como Deus agiu na nossa igreja ao longo desses anos, como Ele tem enviado pessoas, juntado pessoas para algo muito maior do que a gente pode imaginar. Eu creio, de verdade, no agir de Deus, no juntar pessoas,
Eu chego até a pensar que Deus tem algo especial para Caraguá. E o que eu estou falando aqui não é texto bíblico, tá? É observação minha das coisas que estão acontecendo, então filtre com cuidado, mas eu creio, verdadeiramente creio que Deus tem algo muito maior do que podemos imaginar planejado aqui para Caraguá. Ele tem trazido pessoas de muitos lugares, é visível isso. Deus tem juntado um exército aqui, é impressionante. Pessoas daqui, da cidade, que estão se firmando cada vez mais em Cristo, estão aprendendo mais o Senhor, tendo uma vida mais piedosa, e também pessoas de fora, já com bagagem, com vasta caminhada com Cristo, que caem aqui nessa cidade de paraquedas. Você está aqui por quê? Porque eu estou aqui. Deus está juntando forças com a nossa igreja para fazermos parte disso. Não que Ele precise de nós, Ele pode fazer sem nós, mas Ele tem considerado pessoas. Deus sempre agiu em favor da expansão do seu reino, juntando pessoas para a sua equipe missionária. E certamente aqui não será diferente. Na verdade, isso nem é algo futuro. Eu faço essas inferências futuras observando o passado. Já vemos hoje, na verdade, depois de tantos anos de igreja, o bendito agir de Deus enviando pessoas para cá, para que a obra continue. Eu fiquei pensando enquanto estava escrevendo, qual é a chance de eu, Paulo e Natália encontrarmos o Justin e a Jenna em Caraguá? Qual é a chance disso? Cidadão lá da Califórnia, outro lá de Recife, se encontrar em Caraguá. Não faz muito sentido. E não só a gente, todos os outros da equipe missionária que está plantando essa igreja, os outros 4 casais, alguns são 100% daqui do litoral, mas outros são mistos, né? Tem pessoas daqui, tem pessoas de fora. Deus está se juntando pessoas. Os que são daqui, Deus já estava preparando para esse momento. Os que são de fora, Deus já foi trazendo, formando pessoas, casais, para plantar uma igreja no litoral norte. E a gente nem mora aqui. Deus está juntando algo, porque de fato Ele tem algo muito especial para Caraguá e muito especial para o litoral norte. Eu não tenho dúvida disso. Eu creio com fé de que Deus tem algo muito precioso para esse lugar. Irmãos, as viagens missionárias, elas não acabaram. Elas começaram lá com Paulo, mas não acabaram. Começaram com o apóstolo Paulo, mas não devem acabar. Não devem acabar em nós. Definitivamente não devem. Temos um longo projeto pela frente aqui, na estruturação dessa nova igreja, que está começando com uma missão, uma congregação, mas vamos formando, crescendo espiritualmente, formando pessoas que desejam começar aqui, formar aqui algo que se assemelha com um aeroporto em construção, sabe? Preparando um aeroporto, preparando tudo, montando tudo para que aviões decolem. É meio que isso. Deus é juntando pessoas de diferentes lugares, contextos, culturas, não para serem passageiros somente, entram no aeroporto e vão embora, não em trânsito, mas em estrutura, formando mesmo, para que quando a pista estiver bem pavimentada, bonitinho, as luzes acesas, o avião abastecido com bastante graça, pessoas daqui sejam enviadas para todos os lugares do mundo. Que essa igreja seja assim, é o meu desejo, que essa igreja lance ao mundo muitas pessoas, assim como Deus nos trouxe para cá. As viagens missionárias não acabaram, e na incerteza de quem virá se juntará nessa missão, mas na certeza de que Deus enviará pessoas para se juntar, que nós possamos caminhar, como o apóstolo Paulo caminhou, seguindo um rumo, seguindo uma direção adiante, confiantes de que Deus irá juntar pessoas dessa missão para a expansão do reino que é dele. Se você quer fazer parte disso, quer se juntar a nós em missão, quer continuar avançando, não pense 2 vezes. Esse aeroporto está em construção, precisa de muita obra, precisa de muita mão de obra. Converse conosco, faça parte dessa igreja em formação, viva o que Deus já tem feito aqui na nossa vida, ao longo desses tantos anos, o que Ele tem feito aqui. E seja você um agente de Deus de verdade na expansão do reino, para que então juntos nós possamos nos alegrar com tantos outros que sairão daqui em algum momento. Mas enviados para onde? A gente falou desse primeiro ponto, que Deus forma pessoas, prepara equipes, é Ele que está agindo na formação dessas equipes missionárias, mas eu também disse que Deus direciona as viagens, Deus direciona os caminhos das missões, né?
Mas para onde? Olha, eu quero ler com você de novo os versos 6 a 10. Dessa vez eu peço que você abra a sua Bíblia, porque não vai aparecer aqui no telão enquanto você está lendo na Bíblia, vai ter um mapa aqui, que talvez mais confunda do que ajude, mas eu gosto tanto de mapas que eu vou colocar o mapa. A gente já leu esses versos 6 a 10, eu quero ler com você agora observando os lugares. A gente observou os verbos, né? Conjugação de verbos, essa coisa mais de português, agora vamos para a geografia. Vamos olhar os lugares, né? Aqui a gente não saiu da escola ainda, né? Mas Atos 16, verso 6, quero ler todos os lugares aqui, montando com você. Então, o verso 6 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Eu quero já dar uma pausa aqui para te dizer onde é que está a Frígia nesse mapa aí. Se você passar o olho rápido, você vai ver que não tem Frígia. Não tem mesmo, só tem Galácia. Até em inglês, né? Já complica um pouco mais. Tem aula de inglês também, né? Mas aqui é a Galácia, certo? Essa parte verde aqui, grandona. Frígia não aparece. Frígia, de fato, não aparece. Porque essas regiões, elas são citadas na Bíblia, mas elas são complexas de se alocar. Frígia é uma sub-região da Galácia. Eu vou explicar para você já já. Assim como a Mícia, que fala várias vezes aqui no texto, é uma sub-região da Ásia. Guardando as devidas proporções, é como se aqui, né, na nossa região, nós temos o estado de São Paulo, temos a cidade de Caraguá. Geografia simples é isso, né? Mas a gente tem também litoral norte. O que é litoral norte? Para a gente que é daqui, a gente até sabe, né? Litoral, né? Caraguá, Ubatuba, Ilhabela. Mas para quem é de fora já fica um pouco difícil localizar no mapa tal. Litoral norte. Aí você fala, litoral norte é legal, fácil. Mas e Vale do Paraíba? Aí deu ruim. Quais são as cidades do Vale? As 39 cidades do Vale. Aí tem fundo do Vale, topo do Vale, tem um monte de coisa. Região metropolitana do Vale. É bem complicado, né? Caraguá faz parte do litoral norte, ok, mas faz parte do Vale também? Faz. Da região metropolitana do Vale. Complicou tudo na cabeça. Isso são sub-regiões, elas são algo voltado para a cultura local, que é difícil depois de você conseguir expressar isso. O Vale, Paraíba, vai daqui até o Rio de Janeiro, Resende, né? É grande, eu nem imagino o tamanho do Vale. E Caraguá está dentro disso, mas enfim, não quero bagunçar a cabeça de vocês, mas lembrem, a gente ouve Band de Vale, então a gente está no Vale, né? Então não tem como errar. Mas enfim, percebem que essas coisas de micro-regiões, sub-regiões dão uma complicada, mas na época da Bíblia era exatamente assim. Então os mapas normalmente não vão trazer essas sub-regiões. Se você colocar no Google até, você vai achar o mapa da Ásia, o mapa da Galácia, mas não as sub-regiões, porque elas são difíceis de você acertar exatamente onde elas são. A Frígia, ela nada mais é do que o sul da Galácia, essa parte de baixo aqui da Galácia. Não tudo, mas um pedaço que pega essas três cidades aqui, de Derbe, Icônio e Listra, que são cidades que a gente está lendo bastante aí, né, sobre elas. Então a Frígia, para onde Paulo foi, é esse sul da Galácia. Então vou ler o verso 6 de novo para vocês, ou com vocês, se a sua Bíblia estiver aberta, para a gente poder entender. Tem um monte de seta, mas importa essa seta roxinha aqui. Ó. Paulo sai de Antioquia, aqui está Jerusalém, aqui embaixo. Paulo sai de Antioquia e vai seguir por essa setinha roxa aqui, a segunda viagem missionária. A gente vai falar sobre ela agora. Então, verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, ou seja, a região sul da Galácia, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Onde a província da Ásia, essa está fácil de ver, essa vermelha aqui, né, sei lá, rosa. Então Paulo sai de Antioquia, passa em Tarsus, que é a cidade dele, vai ali para Derbe, Listra, Icônio, e chega em Antioquia da Psídia, que é uma outra sub-região, Psídia. Quando ele chega nessa fronteira, ele quer entrar na Ásia, ele quer ir lá para Éfeso, enfim, aquelas cidades lá da Ásia, e o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra ali. Eles querem entrar nessa Ásia, nessa região rosa, e Deus impede, isso é impressionante essa afirmação. O Espírito Santo impede de pregar a palavra ali. Olha que surreal. Deus agiu impedindo a expansão do Evangelho naquela região. É para sempre? Definitivamente não. A gente vai ver na terceira viagem missionária que Paulo vai à Ásia. Não era o momento. Ele vai daqui a pouquinho. A gente vai ver isso já já. Mas agora, durante essa viagem, Deus diz para Paulo, de alguma forma, a gente não sabe exatamente como, mas ele diz de alguma forma, não vá para a Ásia. O Espírito Santo impede. E ele segue viagem, então, contornando esse rosa. Ah, tá bom, eu não posso entrar para cá?
Não posso ir para a Ásia, então vou contornar ela. Vou lá por cima. Legal. Olha o verso 7 agora comigo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só, eles foram contornando isso aqui e tudo. E Mídia, ou na verdade Mísia, né, é a região noroeste da Ásia. Quando eles chegam nessa fronteira com a Mísia, que é essa região que pega Tarsis, Pérgamo, se você está lá no domingo à noite na igreja, você deve ter escutado essa palavra, né? Esse é o nome da cidade, Pérgamo, né? As 7 igrejas de Apocalipse, ela é na região da Mísia. Quando eles chegam aqui, nessa região, ele diz, Deus não deixou ir para cá, então vou lá para cima, para Bitínia, que é essa região. Paulo está dizendo o seguinte, Deus, eu estou andando, é para ir para cá, eu quero ir para a Ásia, não posso ir para cá? Tá bom, então eu vou para lá. E Deus diz, não é para cá também não. Deus vai impedindo o avançar de Paulo. Pois bem, Paulo tentou entrar pela Ásia por baixo, o Espírito Santo impediu. Deu a volta e pensou, vou entrar na Bitínia, lá em cima. E aí, o Espírito de Jesus o impediu. Deus agindo, direcionando a viagem. Percebam, Paulo está em movimento. Paulo está andando. Ele não está parado. Ele está em movimento, vai planejando, vai viajando, traçando seus rumos, rotas, mas é Deus que vai impedindo ele de ir para alguns lugares. Vai direcionando. Agora versos 8 a 10, ainda com a imagem na tela. Atos 16, versos 8 a 10. Então eles contornaram a Mísia, já que não é para eu entrar aqui na Bitínia, Deus, então eu vou contornar a Mísia também e vou chegar a Troade, que é essa cidade portuária aqui. Então eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, da qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia, ajude-nos. Macedônia, essa região aqui do outro lado do mar. Primeiro ponto de contato do Evangelho com a Europa. Passa a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, e então é nesse lugar que o Lucas entra, em Troade. Lucas entra na viagem missionária, se prepara para partir para Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para pregar o Evangelho. Então Deus impede que eles entrem na Ásia e preguem o Evangelho ali. Deus impede que eles entrem na Bitínia e preguem o Evangelho ali. Mas Deus conduz eles à Macedônia e eles concluem: é ali que devemos pregar o Evangelho. Lá em Troade, agora a equipe missionária completa: Paulo, Silas, Timóteo, que entrou na viagem ali em Listra, Lucas, que entra na viagem em Troade. Agora vão avançar para Macedônia. Mas como que o Espírito os impediu? Por 2 vezes, né? Eles tentam entrar na Ásia, o Espírito Santo impede. Tentam entrar na Bitínia, o Espírito de Jesus impede. Como que impediu? O texto, eu acredito que propositalmente não diz. Não diz. Simplesmente diz que o Espírito impediu. Eu entendo que não há aqui um relato da forma com que Deus agiu, para que não nos apeguemos à forma. Minha interpretação, tá? Você não precisa concordar comigo. Para que a gente não se apegue a isso como uma receita de bolo. Se chover num dia ensolarado, então é porque Deus está dizendo que não é para eu ir para lá. Se aquela pessoa falar comigo... Percebe que a gente fica condicionando a vontade de Deus a umas coisas às vezes, né? Se sonhar, então quer dizer que... O texto não disse. O Espírito impediu. Não tem uma receita de bolo aqui. Como impediu? Não sabemos. Mas então como é que eu vou saber que Deus está me impedindo de ir para um lugar ou para outro, me direcionando a viagem, direcionando a missão? Como é que eu vou saber? E eu tenho que te dizer pela fé: você saberá. Certamente você saberá. Quando a gente começou a orar, um tempo atrás, a equipe missionária, 12 pessoas, 6 casais, se reuniu lá na nossa igreja, na sede. Vamos começar a orar. Entendemos que é o momento de plantar uma nova igreja. Vamos começar a orar por isso. Mas para onde vamos? Vamos orar. E oramos. Por um bom tempo oramos. Nos reunindo frequentemente, orando. Essas 12 pessoas se reuniram para planejar e orar. E orar. Nós procuramos prédios? Procuramos. Nós traçamos planos? Muitos. A gente cogitou vários lugares, até Paraibuna. Mas em nenhum momento, vou ser bem sincero com vocês, em nenhum momento Massaguaçu apareceu lá no topo da lista. Não apareceu. A gente cogitou norte, sul, ok, mas a gente estava focando bastante lá no sul. Olhamos várias coisas, inclusive, portas se fecharam, prédios eram muito caros, aluguel que quase fechou
cara vem dar o bolo de última hora, não deu certo, e aqui estamos. Como soubemos que era aqui? Deus falou com a gente? Sim, mas também não. Como sabemos que era para estar aqui? Simplesmente sabemos. Temos certeza que é aqui que Deus nos quer? Sim, sem dúvida. Como? Nós simplesmente sabemos. Mas como? A gente às vezes quer a fórmula do bolo, né? Não tem. Simplesmente sabemos. O Espírito Santo de Deus nos impediu de ir para outros tantos lugares. Nos impediu. Estávamos em movimento, procurando, orando. E Deus nos direcionou, agiu. E graças a Deus por isso, porque agora, estando aqui, temos a plena convicção de que é aqui que Deus nos direcionou para estar. É Deus que direciona a missão. É Deus que vai direcionando as nossas vidas, fechando as portas. Quando estamos em movimento, diz: não vá por ali, não vá por aqui, mas continue se movendo. É nós que damos esses passos concretos, físicos, sim, nós que damos. Nós que juntamos a equipe, sentamos para orar, mas tudo isso sob o cuidado e o agir e a graça de Deus. Se perguntássemos lá para Paulo, antes dele sair de Antioquia: Paulo, qual o objetivo da sua viagem? Quais cidades você pretende visitar? Qual é o seu plano? Ele certamente responderia algo do tipo: desejo visitar os irmãos de todas as cidades onde nós já pregamos para ver como eles estão. Na verdade, ele disse isso, né? Atos capítulo 15. A gente até leu esse verso hoje, verso 36. Ele desejava visitar os irmãos das cidades que ele já tinha passado. Talvez ele respondesse também: na sequência, depois de visitar esses irmãos, eu quero pregar a palavra na província da Ásia. O texto não diz isso, mas pelo movimento dele, a insistência dele, aparentemente ele queria ir para a Ásia. Ele tentou entrar lá, mas o Espírito impediu. Ele subiu um pouco pela fronteira, tentou entrar na Bitínia, e Deus impediu. Por mais que ele tivesse planos, por mais que ele tivesse todo esse trajeto traçado, e é ótimo que ele tivesse, afinal, acho que ninguém sai de casa sem saber para onde vai, né? Hoje eu vou sair de casa, vou para onde? É bom ter planos, é bom ter um destino, né? Mas Paulo sabia que esse destino estava nas mãos do Senhor. Se ele não tivesse um destino em mente, talvez ele sequer saísse de Antioquia. Por mais que ele tivesse esses planos, era Deus que estava conduzindo. Ele tinha certeza disso, assim como nós também temos certeza de que é Deus que está nos conduzindo aqui. O Hernandes Dias Lopes, no comentário dele de Atos, ele diz o seguinte, uma citação bem breve. Ele diz assim: a agenda missionária da igreja deve ser dirigida por Deus, não pelos obreiros. Deve ser definida no céu e não na terra. A agenda é definida no céu. Assim foi a viagem de Paulo. Paulo talvez nem imaginava que chegaria em Filipos, que é o próximo texto que a gente vai ler. Ele saiu para visitar os irmãos que ele já tinha visitado antes. Chegou em Filipos. A agenda é definida no céu. A nossa igreja e como indivíduos, também deve ter sua agenda definida no céu. Quer dizer que eu vou ficar então esperando um homem da Macedônia aparecer no meu sonho para daí eu agir e me movimentar? Não. Definitivamente não. A gente vai andando, vai dando passos, vai planejando, vai indo. E Deus vai direcionando o caminho. Essas verdades são extraídas do texto, apontando para um contexto de plantação de igreja, de fato de missão, de movimento missionário. Mas eu sem muito forçar o texto, eu consigo afirmar que evidentemente essas verdades também podem ser aplicadas para a nossa vida cristã. Até porque estamos em missão o tempo todo. Não se faz só em grupo, né? Como Paulo fez. Podemos afirmar com tranquilidade que Deus colocará pessoas no nosso caminho para nos lapidar, para auxiliar na jornada. Deus está preparando várias pessoas ao redor do mundo para se juntar a você em vários aspectos da sua vida. Deus certamente conduzirá o seu caminho, assim como conduz o meu. Deus direcionará seus passos, enquanto você se movimenta na fé em Cristo Jesus. O ponto de partida é a cruz de Cristo, sem sombra de dúvidas. É nele que nos movemos e existimos. Paulo vai dizer isso lá em Atos 17, a gente está chegando no discurso dele de Atenas. Nele existimos, vivemos, existimos e nos movemos. É Ele, Jesus Cristo, que dá sentido para essa jornada. Mas
tenha certeza que os passos que você for dando vão ser, se você está em Cristo Jesus, direcionados por Ele. Trace planos, tenha sonhos, tenha alvos. Não pare de caminhar na sua vida, por mais difícil que seja, por mais dolorosa que seja em alguns momentos. Não pare, não desista, continue avançando, firme em Cristo Jesus. Tenha certeza que Ele direcionará seus passos e colocará pessoas no seu caminho para lhe ajudar. Mas continue a andar, não pare, trace esse destino, essa rota e vá. Mire na santidade, na piedade, na cruz de Cristo e vá, confiante de que Deus vai direcionar seus passos. Vai impedir de que você vá para alguns caminhos e direcionar para tantos outros, mas vá. Meu desejo para essa missão aqui no Massaguaçu, para essa nova igreja que está se formando aos pouquinhos, é que tenhamos muitos planos, muitos mesmo, sonhemos alto, inclusive, tracemos rotas, mas estejamos plenamente atentos e confiantes ao agir de Deus, assim como estivemos até agora. Por vezes, não serão aquelas pessoas que nós acreditamos que estão no nosso meio, que serão os próximos missionários, pastores. Deus vai preparar outras mais. Por vezes, não serão os nossos planos que vão sair do papel, mas sim os planos de Deus. Mas esses projetos, esses planos e essas pessoas, elas foram, isso tudo foi preparado por Deus com carinho para que o reino continue expandindo. Deus há de nos conduzir pelo seu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo, meu desejo para essa igreja, mas também para a sua vida pessoal. Eu desejo para você que está aqui participando dessa igreja ou nos visitando, que você caminhe com Jesus e tenha assim seus planos, seus alvos, seus objetivos, seus planos de vida, enfim, tudo mais, mas submeta tudo isso à preciosa graça e agir de Deus. Saiba que Ele pode mudar o rumo das coisas de uma hora para outra, impedir que você vá por ali, impedir que você vá por lá. Saiba que Ele pode colocar pessoas no seu caminho e Ele sabe muito bem o que é melhor para você. Sabe? Definitivamente sabe. Confie no Senhor e continue caminhando. Não pare. Mesmo que os rumos mudem, né, ao longo do caminho, confie no agir de Deus e continue a caminhar. Não pare. Dias difíceis e dias fáceis, mas não pare. Confiado na graça e no precioso sangue de Jesus derramado naquele madeiro, confie que Ele sabe para onde Ele quer te levar. Confie nisso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor direcionou o apóstolo Paulo, Silas, o Timóteo, Lucas, naquela segunda viagem missionária. O Senhor os conduziu àquela cidade de Filipos, que vamos ter o privilégio de estudar a partir da próxima semana. O Senhor os conduziu para lá e salvou vidas naquele lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não parou ali. O Evangelho chegou à Europa, continuou até chegar até nós hoje, e o Senhor continuou direcionando pessoas, guiando pessoas, conduzindo pessoas, juntando pessoas para que nós estivéssemos aqui hoje. Muito obrigado pelas tantas missões que o Senhor ergueu ao redor do mundo, em especial por essa missão que iniciou essa igreja aqui no Massaguaçu, aqui no Jardim Betânia. Obrigado por esses missionários que vieram de outro país para nos permitir conhecê-los e caminhar com eles, assim como aqueles discípulos caminharam com o apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor Jesus, que essa igreja aqui, no Massaguaçu, também lance muitas pessoas para fora daqui, para que esse evangelho continue avançando mundo afora. Deus, nos ajuda também a confiar, não só no aspecto missionário, mas também no guiar das nossas vidas. Diz que o Senhor está no controle. E nós que estamos firmes em Cristo Jesus e cremos nele como o suficiente Salvador, como aquele que nos lava dos nossos pecados, nós podemos confiar que os passos que damos serão de fato direcionados pelo Senhor. Nos ajuda a confiar nisso e depender do Senhor. Que não saiamos desse rumo que o Senhor traçou para nós. Não tenhamos corações rebeldes que se distanciam do Senhor, mas pelo contrário, nos firmemos cada dia mais na sua graça, para caminharmos na direção que o Senhor tem nos colocado para caminhar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida de todos que estão aqui, as famílias. Obrigado por cada um que aqui nessa noite pôde comigo ouvir a palavra do Senhor. Obrigado por esse privilégio, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
E eu tenho um convite para fazer para você, se você se levantar, se você está nos visitando, quer fazer parte dessa missão, quer fazer parte dessa igreja, quer unir forças conosco, converse com a gente, não deixe para depois, é um privilégio ter você aqui, mas nós queremos que você se junte a esse barco, esse aeroporto, seja lá a ilustração que você imaginar, mas se junte a isso, e una forças conosco para que o Evangelho continue a avançar. Será um privilégio ter você aqui, se você quer descer membro, quer congregar conosco, enfim, converse conosco. Deus te abençoe. Amém.